Agora, com o auxílio daquela estrutura que a gente fez do Naruto nas aulas passadas desse mesmo módulo, né, do corpo de frente, eu vou mostrar para vocês como fazer o corpo de perfil, tá? Como que a gente vai usar essas mesmas articulações do personagem para encontrar qual é o local exato para fazer também essas articulações no corpo de perfil, certo? Então aqui eu vou fazer essas mesmas linhas, tá? Das cabeças aqui nesta folha. Opa, aqui era um pouquinho para baixo. Pronto, aqui a gente tem as mesmas proporções do que a gente tem aqui, certo? Tá no mesmo tamanho, inclusive. O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que encontrar os mesmos pontos dos ombros, cotovelos, quadris, joelhos e tornozelos aqui nesse Naruto de perfil, tá? Os pontos vão ser os mesmos, certo? Aqui eu não vou fazer ele nessa posição, vou fazer ele reto, tá? Como na imagem que a gente estudou na aula passada. E aqui, qual que é a primeira coisa que eu vou achar? Os ombros, tá? Qual que é a localização dos ombros? Aqui a gente pode ver que são em 1/3, né? Dividir esse espaço de duas cabeças aqui em 3. Então vamos aqui dividir mais ou menos em 3. Então a gente sabe que os ombros eles estão mais ou menos aqui, ó. Né? Bem no meio aqui dessa divisão de 1/3. O cotovelo ele vai estar também uma divisão de mais ou menos 1/3. Aqui na terceira cabeça. Vou marcar aqui de novo, né? 3, 4, 5, 6. Então a terceira cabeça aqui, dividir em 3 mais ou menos. A gente sabe que a gente tem o cotovelo por aqui. O quadril bem na linha, tá? Os pulsos um pouco abaixo, tá? Essa linha mais ou menos aqui, ó. A gente pode fazer os pulsos aqui. Os joelhos bem no meio dessa quinta cabeça, né? Então os joelhos vão se localizar mais ou menos aqui. E os tornozelos vão estar bem aqui. Certo? Na verdade só vai ter um, né? Porque ele está de perfil. Então ele vai ser mais ou menos aqui. Certo? Então agora eu vou montar a estrutura mesmo com o esqueleto tudo certinho aqui do lado para a gente poder moldar os músculos e eu dar um exemplo melhor para vocês, certo? Então aqui a gente vai fazer aquela mesma linha na vertical, né? Fazer ela em azul também. A gente não correu o risco de apagar ela. Ok. A cabeça mais ou menos aqui. A gente sabe que a orelha é para trás dessa linha no meio, né? Então vamos supor que a orelha é mais ou menos aqui, tá? Os ombros vão estar nessa linha. Então, pegando o exemplo aqui, ó, a gente pode ver que os ombros eles vão estar um pouquinho para trás dessa linha azul do meio, né? Então a gente pode fazer os ombros mais ou menos aqui, ó. O cotovelo também, a mesma coisa. Vamos achar o lugar do cotovelo aqui. E fazer ele um pouquinho para trás. Fazer o esqueleto aqui. Aqui eu vou fazer os pulsos um pouquinho mais recuados, tá? Porque aqui ela tá com a mão um pouquinho para frente, não precisa fazer. Você pode fazer a mão um pouquinho mais relaxada. Então, só vou encontrar o pulso aqui. E fazer o braço. O antebraço, né? Certo?
vou fazer aquele Szinho da coluna aqui, né? A curvinha. O quadril, ele vai estar um pouquinho para trás também da linha, tá vendo que não tá bem no centro a linha azul desse círculo? Então a gente tem que fazer o quadril também um pouquinho para trás, e a gente sabe que tá bem no meio, ó, aqui dessa divisão entre a terceira e a quarta cabeça. Então a gente vai fazer ele mais ou menos aqui. E aqui a gente pode dar uma modificada aqui na cintura. Nesse S da coluna, tá? Dá pra jogar a costa um pouquinho mais pra trás, ó. Como ele é um homem também, então é melhor fazer isso. Jogar a costa um pouco mais pra trás. E fazer a parte do quadril aqui. Jogar esse S pra cá. Certo? Uma curva até menor aqui. Pelo fato dele ser homem, certo? O que mais que a gente precisa fazer? O joelho, ó. O joelho aqui. E ele vai estar centralizado, mais ou menos, nessa figura. Nessa linha azul, tá? Eu gosto de fazer o joelho um pouquinho para trás, inclusive, tá? Então eu vou fazer ele mais ou menos aqui, encostado nessa linha azul, tá? Essa borda dele da frente aqui, do joelho mesmo, né? Não dessa dobra da perna atrás. Então aqui eu vou fazer o joelho neste lugar aqui, ó. E eu também gosto de recuar um pouquinho mais o tornozelo, tá? Então eu vou fazer ele bem longe aqui da linha azul, ó. Nessa imagem ele está um pouquinho mais próximo, certo? E aqui fazer o esqueleto. Eu acho que eu vou recuar os ombros também, para ele ter uma pose mais ereta, né? Uma pose mais... como que eu posso dizer? Uma melhor postura na imagem, né? Então eu vou recuar o ombro mais para cá, vou recuar o cotovelo também. E o pulso acho que eu vou deixar no mesmo lugar, que ele vai estar com uma pose mais ereta. Vocês já vão ver quando eu terminar o desenho, tá? Vocês viram que eu pude mexer aqui a posição das articulações na horizontal, certo? Então, puxei um pouquinho o pulso, puxei um pouquinho o cotovelo, puxei o ombro, puxei o joelho, tá? O que a gente não pode puxar muito só é o quadril. No quadril você não pode mexer. Mas as articulações, né, vão depender bastante da pose do personagem, né? Aqui eu tô fazendo ele numa postura mais ereta, né? Uma postura bonita, certo? Uma postura reta. Aqui, nessa figura, ele já tá com uma postura um pouquinho mais relaxada. Então a gente pode ver que todas essas articulações do cotovelo aqui, a do pulso aqui, né? Não, essa aqui é do quadril. A do pulso aqui se moveu. O joelho, ó, esse joelho tá mais para cima, tá? Porque ele tá flexionado para frente. Então isso você pode fazer também e vai depender bastante da posição do personagem, né? Da pose dele. Vamos continuar aqui a fazer os músculos agora, né? A gente vai fazer o peito aqui, ó. Para fazer o peito do personagem masculino, você vai dar uma avançadinha se ele tiver um pouquinho de músculos, tá? Ele não vai ser completamente reto. Ele só vai ser reto no caso de crianças e de personagens masculinos muito magros, tá? Se o personagem for mais forte ou mais gordinho, sempre vai ter uma avançadinha aqui, dependendo da quantidade de músculos do personagem. Vamos supor que o Naruto fosse um pouquinho mais forte, né? Então essa parte aqui ela seria mais quadrada, certo? Ia ser mais ou menos assim, ó. Para ter o músculo aqui, o braço, certo? Como é mais ou menos nos traços de Dragon Ball, né? Nos personagens de Dragon Ball você pode ver bastante isso. E se ele fosse gordinho, ia ser mais redondinho, né?
Ia ter uma tetinha aqui de gordura se ele fosse mais gordinho. Certo? Aqui na barriga também vai depender bastante, né, do personagem, como você vai fazer, se ele é mais gordinho ou se ele é mais magro. O Naruto é magro, então aqui vai ser mais reto, né? As coxas aqui vão se juntar, fazer uma curva aqui. Aqui vai ser um pouquinho mais reto, tá? Vai ter uma curvinha só no final para fazer a coxa. A panturrilha. Parte da canela. O joelho aqui também pode ter uma curvinha, vou fazer de vermelho para destacar aqui. Tá? Você tem que fazer essa curvinha para o joelho. E os pés aqui, que eu já disse que eu gosto de fazer eles um pouquinho maior do que nos desenhos do estúdio Pierrot. Aqui a parte do braço a gente pode fazer um pouquinho de músculo, tá? Porque o Naruto não é tão fraquinho, né? Tão magrelo para não ter músculo. Aqui também eu vou destacar para vocês essa parte do ombro, tá? Que vai dar uma... Vai ter um volume aqui também. Vai fazer o cotovelo aqui e as curvinhas do antebraço, que eles também não são retos, tá? Eu fiz algumas curvinhas aqui e você também precisa fazer para desenhar o seu personagem aí, tá? E aqui a mão do personagem. Certo? Então aqui você já conseguiu fazer o modelo, a estrutura básica do personagem de perfil, tá? Na hora de fazer aqui, por exemplo, essa cuequinha aqui no Naruto, você não vai fazer reta, tá? Você tem que seguir o contorno da perna aqui, ó. Certo? Tá vendo? Essa subida aqui, ó. O topo dessa subida é justamente essa parte aqui, ó. Então você tem que fazer uma curvinha aqui para fazer essa parte, tá? E depois aqui você pode fazer mais retinho mesmo, tá? E é assim que você vai fazer o personagem de perfil. Para definir os músculos, você precisa muito ter uma referência, certo? Aqui no Naruto eu vou definir alguns músculos usando essa referência aqui de frente. A gente consegue fazer isso, tá? Eu vou tirar um pouquinho do excesso do lápis aqui, ó, de dentro. Tá? Não tô apagando tudo, tô tirando só o excesso. O material que eu usei agora, se vocês quiserem saber qual é, ele se chama limpa-tipos, tá? Ele é tipo uma massinha, ele é de borracha, né? E ele não apaga completamente o grafite, ele só tira o excesso, tá? Pra ficar a marca e você ainda conseguir enxergar, certo? Bom, vamos marcar de novo aqui os músculos, né? O contorno, na verdade, essa definição da estrutura, né? Pra gente conseguir agora fazer os músculos, tá? Vai ter uma voltinha aqui no peito, ó. Então você pode fazer uma voltinha aqui do peito. Marcar um pouquinho o bíceps aqui. Marcar um pouquinho o abdômen, tá? Pode até fazer tipo uns gominhos aqui. Como o Naruto ele não é tão forte, os gominhos não podem ser tão marcados, tá? Gominho de abdômen. Então você vai marcar só um pouquinho, tá? Pra fazer esses gominhos. Aqui também, ó. Na perna você também não precisa marcar muito, porque o Naruto não é um personagem muito forte, que tem as coxas muito marcadas. No joelho você pode fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, na vertical também. E no tornozelo, uma curvinha, tá? No cotovelo aqui também, uma marcaçãozinha na vertical. E aqui no ombro você pode fazer uma marcação e no pescoço, certo? No pescoço é uma linha na diagonal aqui, ó. Aí você vai conseguir fazer uma marcaçãozinha. Aqui, ó, a gente já pode ver melhor os músculos definidos, né? E, porém, vai depender de personagem para personagem a forma com a qual você vai fazer isso, certo? Na próxima aula eu vou ensinar para vocês como fazer o personagem de meio perfil, certo? Usando o personagem de frente e o personagem de perfil como base nessa estrutura. E para você entender como funciona essa rotação do corpo para fazer o personagem de meio perfil, que ele é um pouquinho mais difícil e ele tem umas coisinhas diferentes, ok? Então, eu vejo vocês na próxima aula.